Os 5 primeiros anos, tá, da minha vida aí dentro do mercado foi perdendo dinheiro, perdendo dinheiro, perdendo dinheiro. E eu comecei, pessoal, eu descobri o mercado, tá? Através dos indicadores, assim, lógico, descobri mercados, dei uma estudada, mas os primeiros setups, né, vamos falar assim, as primeiras luzes no fim do túnel que eu comecei a enxergar e que eu comecei a me tocar um pouquinho, eram exatamente sobre indicadores. E o primeiro setup, eu me lembro muito bem, o primeiro setup que eu aprendi foi média móvel, cruzamento 9 com 21. E eu ficava assim, nossa, né? Passou para baixo, só um segundo. Passou para baixo, né? As médias cruzaram, compra. As médias venderam, né? As médias cruzaram, vende. Eu falei, cara, como ninguém nunca pensou nisso antes, cara? Pô, que coisa linda, meu Deus, eu descobri, nossa, santo grau, o mercado todo, vou ganhar dinheiro demais, aquela coisa toda. E vi que não dava tão certo assim. Aí o que você começa a buscar? Você busca mais indicadores, você busca mais indicadores, você busca mais estudo. Aí você começa a aprender sobre IFR, e aí você começa a achar que você precisa de indicadores para sua tomada de decisão. E esse foi um erro muito grave que eu cometi, porque, por exemplo, quando eu estudei IFR, né, ou RSI, dependendo, índice de força, tá? Abaixo de 30, compra, acima de 70, o mercado está sobrevendido, venda, tá? Não utilizo mais esses indicadores, mas o que eu aprendi foi isso. Então, quando passava de 70, eu falava, nossa, eu tenho que procurar a venda, o mercado está sobrecomprado, vai cair. E aí, eu acabava vendendo quando ele voltava para baixo dos 70, por exemplo, porque falava que era quando ele estava voltando. Aí eu ia lá e vendia. Só que, peraí, quem tomou toda a decisão para mim foi simplesmente o quê? O indicador. E eu falava, cara, como assim? Indicador tomando decisão? Não, mas... E aí eu caí naquela grande pegadinha, que era o seguinte. Estudei cruzamento de média. Estudei IFR. Estudei MACD, MACD. Estudei ATR. Estudei Stop ATR. Estudei banda de Bollinger. Estudei não sei o quê. Eu falei, cara, estou tendo uma ideia maravilhosa no mercado. Eu vou juntar todos os indicadores que eu já estudei e vou criar o setup Edu. Edu Milagre. Edu Milagroso. Talvez alguma coisa do tipo. Afinal de contas, cara, quando o MACD tiver, né, de divergência, sobrevendido, com a média cruzando, com não sei o quê. Ou seja, eu tentava alinhar tudo aquilo. O desespero era tamanho que eu tentava alinhar tudo aquilo para tentar tomar uma decisão. E mesmo assim a coisa não progredia. Até acertava um trade ou outro, mas a coisa não ia para frente. Eu ficava, meu Deus, cara, como isso pode acontecer? Aí continuava buscando indicador, continuava buscando. Aí achei indicador de setinha. Uma setinha verde, você comprava. Uma setinha vermelha, você vendia. Eu falei, pô, preciso desse indicador, cara. Porque na hora de vender o produto, o que aconteceu? Mostrava uma setinha verde, o gráfico subindo. Uma setinha vermelha, o gráfico caindo. Eu falei, cara, preciso de indicador da seta. Vou ter que comprar isso. Aí o mercado vinha caindo, deixava o indicador de setinha verde. Aí o mercado continuava caindo, a seta sumia. Eu falava, pô, mas eu tô comprado, e agora? Stop loss. Meu Deus, preço médio, o que eu faço? Aí deixava outra seta, continuava caindo, apagava a setinha. Eu falava, meu Deus do céu, cara, não vai ter jeito. Aí cheguei a comprar indicador sol e lua e tudo mais. E a minha virada de chave foi mais ou menos, pessoal, na metade do caminho ali, tinha uns 2 anos e meio ali das perdas já, assim, tentando estudar, análise técnica, tudo mais, né, juntando sempre com os indicadores, nunca abrindo mão dos indicadores. Foi quando eu tive possibilidade de entrar dentro de um fundo de investimentos e ver, né, como funcionava aqueles caras operando. Quando eu vi um gráfico ali, porque nem ficava na tela principal o gráfico, ficava na tela do lado, não tinha um indicador, nenhum indicador. Na tela do meio, preço. Na outra tela, notícias. Eu fiquei, cara, cadê o indicador dessa turma? Não é possível, cara. E aí os caras operando, brigando por preço. Quando terminou, né, o pregão, eu tive a possibilidade de tomar café com uma dessas pessoas que era trader lá da mesa. Falou, Eduardo, a gente não usa essas coisas não, cara. A gente briga por preço, a gente tem uma meta, a gente tem que fazer isso, tananana. Né? E pelo que você está me falando, cara, você não sabe nem qual preço tá realmente, porque era tanto indicador na minha tela, pessoal. Cara, eram 9 médias, sol e lua, setinha, Fibonacci, banda de Bollinger, MACD. Eu não vi nem o preço, era tanto indicador embaixo, tanto gráfico, era tanta poluição que eu não conseguia enxergar o simples. Por quê? Porque eu queria que os indicadores em confluência tomassem uma decisão por mim.
Mas quando ele começou a falar desse negócio de preço, eu falei, cara, não é possível. E aí ele me falou alguns livros, né, que eu poderia estar lendo. Um dos primeiros foi o do Al Brooks, depois tiveram outros aí no meio do caminho, que era sobre price action. Ou seja, análise de preço. Então, quando eu comecei a estudar um pouquinho mais a simplicidade do mercado, entendendo isso, eu falei, pô, peraí, cara. E essa vai ser a primeira dica, então, que eu vou deixar para vocês nessa live do dia de hoje. Anota aí. Seguinte, indicador não toma decisão nenhuma pra gente. Indicador, ele é simplesmente ou seja, o que eu quero falar tomar decisão, tá? Você não compra porque o preço passou para cima da média. Você não vende porque o preço passou para baixo da média. Você não compra porque o preço encostou na banda superior do não sei o quê. Você não compra ou vende porque ele está acima de 70 ou acima de 20. Isso aí não é o motivo da sua operação de fato. É isso que você tem que entender. Muita gente acha que esse tem que ser o real motivo da minha tomada de decisão. Ou seja, eu tomo decisão por isso, tá? Quando, na verdade, não é assim que as coisas funcionam. Você não toma decisão por isso. Isso, indicador, te auxilia a estar do lado certo do mercado e a te dar um viés.